Olá! Hoje, segunda-feira, 27 de abril, a gente vai conversar sobre uma coisa que pode, olha, de verdade, transformar a vida espiritual. Encontrar o melhor lugar. Mas o que é isso, afinal? É sobre isso que a gente vai descobrir como criar aquele espaço intencional para nossa conexão com Deus. Então, para a gente começar, vamos direto ao ponto com a pergunta bem central, sabe? Olhando para um momento bem específico na vida de Jesus, o que será que a gente pode aprender sobre os momentos dele com o Pai, lá em Marcos capítulo 1, versículo 35? Olha, essa passagem, ela tem uma chave importantíssima. E a resposta para essa pergunta começa com o que a nossa fonte aqui chama de o exemplo perfeito. Porque, vamos combinar, quando a gente olha para os hábitos devocionais de Jesus, não é só uma inspiração, não. É, na verdade, um verdadeiro mapa para a gente cultivar um relacionamento profundo, pessoal com Deus. E tá aqui a passagem-chave que eu mencionei, Marcos 1, versículo 35. Diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Parece uma frase curta, né? Mas cada palavrinha que foi escolhida a dedo é cheia de significado. Então vamos quebrar isso em partes para entender melhor. Primeiro, o quando. Repara só, de madrugada, quando ainda estava escuro. Isso não foi à toa, gente. Jesus buscou isso de propósito. Ele queria o silêncio, sabe? Antes daquela correria toda do dia começar, para criar um momento de tranquilidade total, dedicado exclusivamente ao Pai. Depois tem o onde. O texto diz que ele foi para um lugar deserto. E a ideia aqui não é tipo um deserto de areia, literalmente. É mais um espaço de isolamento, um lugar afastado. Ele se retirou de propósito, sabe? Para fugir de toda e qualquer distração e garantir uma conversa focada, sem interrupção. E para fechar essa análise, o porquê. A parte final diz: onde ficou orando. Era ali, nesse papo direto com o Pai, que ele encontrava a força que precisava para encarar os desafios do dia. Então, o ponto central é esse. O tempo e o lugar tinham um propósito muito claro, que era conexão e renovação de forças. E tudo isso leva a gente para uma reflexão que é, uau, super importante. Pensa bem, se o próprio Jesus, sendo quem era, precisava desse tempo para se fortalecer, quanto mais a gente, né? Essa pergunta realmente coloca a importância desse hábito em uma outra perspectiva para a nossa vida. Mas olha que interessante. O exemplo de Jesus não é só para a gente admirar de longe, não. Ele revela uma coisa ainda mais profunda. Um convite direto de Deus para nós. É o que a nossa fonte chama de o convite divino. E esse convite, ele é capturado de um jeito lindo, lá no Salmo 27, versículo 8, que diz: o meu coração diz de ti, busquem a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Dá para perceber a dinâmica aqui? Não é a gente que começa, é uma resposta. É Deus quem chama primeiro, é um convite. Ok, então a gente já viu o exemplo de Jesus, já viu o convite de Deus, mas como é que a gente torna isso prático na nossa vida corrida de hoje em dia? Bom, a próxima parte é exatamente sobre isso, como encontrar o seu próprio espaço. E aqui tem umas ideias bem simples, bem práticas. Não precisa ser nada complicado, não. Pode ser, sei lá, uma poltrona perto da janela, um cantinho quieto no quintal, ou até a mesa da cozinha, antes de todo mundo acordar. O grande objetivo é criar uma associação na nossa mente com esse momento, sabe? Tipo o que Maria fez, que escolheu o melhor lugar de todos, sentar aos pés de Jesus só para ouvir a sua palavra. E é justamente aí que entra o poder do hábito. Porque, pensa bem, uma rotina consistente deixa tudo mais fácil. Quando se tem um lugar em um horário certinhos, o nosso cérebro, o nosso espírito, eles começam a esperar por aquele momento. E a disciplina vira uma coisa muito mais natural. Mas, né, vamos ser realistas. A vida acontece. O filho acorda, o trabalho chama, o cansaço simplesmente pega. E aí? O que acontece quando essa rotina que a gente planejou é quebrada? É uma ótima pergunta e a fonte lida com isso de um jeito bem pé no chão. E aqui vem a melhor parte de todas, que é a graça. Se a rotina foi para o espaço por um dia, uma semana ou até um mês, a boa notícia é que dá sempre para recomeçar. Hoje. Não é sobre ser perfeito ou carregar culpa de jeito nenhum. É sobre um convite que está sempre de pé para a gente voltar. Isso tudo, no fim das contas, nos leva a uma ideia central, que amarra tudo que a gente conversou até agora. No fundo, isso é sobre uma decisão diária. O ponto-chave é exatamente este. Um relacionamento com Deus é construído com base em pequenas decisões diárias. É como
qualquer outro relacionamento importante na nossa vida, né? Ele não se sustenta com um grande gesto de vez em quando, mas sim com a consistência de estar presente dia após dia. E pra gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão e olha, não é para gerar culpa, tá? É só pra gente dar uma olhada nas nossas prioridades. Na última semana, quanto tempo foi dedicado à oração e ao estudo da Bíblia? É um convite para a gente ser honesto e, se for o caso, aceitar de novo aquele convite para recomeçar. Hoje mesmo.